Bem-vindo a todos a mais uma série do Real Talks da CBRE. Hoje aqui com a presença do Rodrigo Couto, diretor da área de Logística e Data Center da CBRE, no nosso novo escritório. Agora a gente está fazendo o vídeo, né, Rodrigo? Inicialmente a gente fez um podcast, acho que dos dados do fechamento de 2022, e agora estamos fazendo o primeiro vídeo aqui. Muito bom. Muito bom, né? Estamos juntos aqui, essa sala nova. Temos recebido bastante visitas aqui no escritório, acho que o pessoal está gostando bastante, os funcionários. E vai ter até um pouco da temática que eu vou falar aqui dos escritórios hoje, né? A gente teve um primeiro trimestre de 2023 um pouco turbulento, aí falando na macroeconomia, no nosso mercado, né? Tanto o mercado internacional quanto nacional. A gente teve mudança de governo aqui, teve a questão dos bancos nos Estados Unidos, o Credit Suisse. Então tudo isso afetou um pouco o mercado como um todo. A questão da Americana você vai falar um pouco também. Então não deixa de ser um primeiro trimestre desafiador. Mas mesmo assim, a gente teve um primeiro trimestre com uma absorção bruta na cidade de São Paulo, que ela representou 12% a mais do que foi no quarto trimestre do ano passado. Normalmente o quarto trimestre ele é mais forte do que os outros trimestres. E mesmo assim o primeiro ele foi em torno de 190 mil metros quadrados de absorção bruta na cidade de São Paulo. E representou mais de 10% também do que foi o primeiro trimestre do ano passado. Então, são dados importantes, depois de tudo que aconteceu no mercado, assim, a troca do governo e o que eu comentei. Mesmo assim, a gente teve uma movimentação forte na cidade como um todo, muito mais voltado para a área da Marginal. Então, a Marginal Pinheiros voltou a ser uma região demandada pelas empresas, o que não acontecia antes. Acho que o que a gente acredita é a questão de oferta, que é maior, e por isso as condições comerciais são mais favoráveis para as empresas ocuparem espaço aqui. Um quarto de toda a absorção bruta que aconteceu na cidade de São Paulo foi na Marginal Pinheiros, e quando você vai para o nicho de mercado que mais absorveu área, aí a gente tem a área de tecnologia e de finanças. E por incrível que pareça, a área de finanças buscou espaço nesse primeiro trimestre mais voltado para os jardins, né? Então, são dados importantes, obviamente nem tudo são dados tão positivos assim, porque nós tivemos também uma grande entrega de empreendimentos. Óbvio que por um lado isso é bom, mas por outro lado, quando a oferta é muito grande, isso traz mais oferta na cidade. Então, só esse primeiro trimestre foram 100 mil metros quadrados entregues aproximadamente, o ano passado inteiro foram 120 mil. E pela primeira vez, a gente vem falando de 2021 não ia ter, 2022 não ia ter, e 23 teve a entrega de Triple A's. Então fazia um tempo que isso não acontecia, então nós tivemos aí essa entrega desses empreendimentos. São dois grandes empreendimentos, aí teve outros menores, mas o Parque, aqui na Roque Petrone, na região da Chucrizaidan, e o Passeio Paulista, que é um empreendimento ali na região da Paulista. Tá? Então são coisas que vieram a acrescentar aí na oferta, e por isso a vacância teve um leve acréscimo, tanto no mercado geral quanto no AAA, mas nada fora do que já havia acontecido antes, em torno de 1 ponto percentual, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos em cada setor. Tá? Por outro lado, as devoluções elas foram menores, né? Na verdade elas mantiveram o patamar dos últimos anos, né? em torno basicamente de 2% a mais do que a gente teve na média da pandemia, nada significativo, tá? E por conta disso a absorção líquida ela se manteve estável no mercado geral. No AAA ela foi positiva, é o quarto trimestre seguido que ela é positiva. Então, de novo, mostra que as empresas estão buscando flight quality. Então, mesmo esses empreendimentos tendo sido entregues agora, a ideia é que eles tendem a ser absorvidos primeiro do que os empreendimentos mais antigos. Então, as empresas estão querendo voltar para os escritórios, estão voltando cada vez mais. 3 dados que ajudam a mostrar isso. Todo mundo vê o trânsito, né, na cidade cada vez pior, né? Ele até pelos dados da CT está pior do que o nível pré-pandemia. O metrô está 75% aproximadamente do que era o nível pré-pandemia. Nós temos também uma medição dos 500 principais empreendimentos de São Paulo, como está a passagem de crachá na catraca. Isso mostrou, né, nesse começo do ano, o levantamento atualizado é que em torno de 75% desses empreendimentos, vai de 70% a 75%, estão com uma ocupação acima de 50%. E o terceiro dado que mostra isso são dados de terceiros. A InfoJobs, por exemplo, ela fez uma pesquisa agora no começo do ano, onde mostrou que 94% das posições que estão sendo ofertadas no mercado são para trabalhos presenciais. Então tudo isso está corroborando para o pessoal voltar para o escritório,
as empresas buscando AAAs, né? Então buscando prédios de melhor qualidade para fazer layouts melhores para trazer as pessoas para o escritório. Tá? Isso acontece em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem aqui os dados do primeiro trimestre, a absorção bruta do Rio de Janeiro ela foi bem similar ao primeiro trimestre de 2022, um pouquinho menor, assim, em torno de 5% menor, mas para o Rio de Janeiro é normal, ainda mais na troca de governo, é um mercado que começa um pouco menos acelerado do que a São Paulo, por exemplo, ainda mais quando se troca governo, porque tem muitos órgãos públicos, que foram responsáveis por em torno de 50% aproximadamente da absorção, 24% da absorção bruta de espaços no Rio de Janeiro como um todo. Um dado importante do Rio de Janeiro é que o centro voltou a ter quase metade das absorções da cidade, o que não acontecia antes, né? Durante a pandemia, muitas empresas buscaram escritório em Botafogo, na Zona Sul, mas agora o centro voltou a ter a sua atratividade. Isso é um bom sinal, empresas voltando para o centro, focadas principalmente em prédios, de novo, AAA, classe A, né? Quando você olha aqui as absorções acima de 500 metros quadrados, que de São Paulo a gente olha empresas até maiores, foram em torno de 61%. Então as empresas maiores já estão começando a buscar mais espaço no Rio de Janeiro, que também é um fator bem importante para o mercado. Devoluções, elas diminuíram, né, tanto no mercado geral quanto no classe A, uma leve estabilidade, vamos dizer assim, porque as empresas já estão enxutas no mercado de janeiro há muito tempo. Então não tem por que elas ficarem devolvendo mais espaço. E a absorção líquida ela foi positiva. Nos últimos 12 meses, em torno de 20 mil metros aproximadamente no mercado geral e 11 mil metros no mercado classe A+. Então 12 meses que a gente pega aqui, desde o segundo trimestre do ano passado, ela está positiva aí na crescente. Então são dados importantes para o Rio de Janeiro também. A gente espera que o segundo trimestre, tanto São Paulo quanto do Rio, seja mais ativo. A gente está sentindo mais empresas buscando visita. Ainda tem a questão de custo de mudança que impacta um pouco. Essa questão do crédito também atrapalha um pouquinho, não só o nosso mercado, mas como todos os mercados. Mas as empresas estão interessadas, querendo fazer esse movimento de voltar para um escritório melhor. E a gente está sentindo isso tanto no Rio quanto em São Paulo. A gente só espera que tenha a velocidade de fazer transações rapidamente. Né? Então, apesar de tudo, primeiro trimestre a gente teve dados favoráveis, né? Não tanto quanto a gente gostaria que a velocidade das transações fossem mais rápidas, mas a gente espera que o segundo trimestre consiga reverter essa situação. O mercado logístico siga a mesma toada, como é que se comportou? Se puder falar um pouco para a gente. Obrigado, Felipe. Acho que no que diz respeito ao mercado logístico, né, pessoal, a gente tem um comportamento, acho que vale a âncora da Americanas, né? Uma preocupação um pouco grande com o varejo de forma geral. A gente viu até algumas empresas entrando em RJ ao longo do primeiro trimestre, uma preocupação um pouco maior com o setor de varejo. A gente já tinha um movimento no ano passado de algumas sublocações das áreas que foram tomadas ao longo da pandemia, com crescimento rápido do e-commerce. Mas ainda assim, acho que falando um pouco sobre o mercado de São Paulo já, o mercado de São Paulo retomou bem as atividades. O varejo ainda continua muito forte, com 23% da área total tomada por esse setor. Uma tendência que a gente viu já no ano passado é que os operadores logísticos vêm tomando mais espaço dada a incerteza de mercado, né? Então quando o mercado realmente não tem muita visibilidade do futuro muito próximo, ele vai para os operadores logísticos. Já representou 32% da absorção total, os operadores logísticos, isso em São Paulo. No Rio de Janeiro foi em 25% esse percentual, né, da ocupação. Na pandemia era assim? Durante a pandemia era essa proporção? Era menor, né? O varejo tinha uma proporção maior dessa ocupação. O e-commerce tem uma parcela desses 23%, então se você for pensar no varejo físico, esse percentual cai talvez uns 10%, mais ou menos. E aí a gente olhando um pouco para os números, né? A absorção bruta ela foi muito positiva esse trimestre,
Primeiro trimestre, de forma geral, acho que, né, tanto no mercado de escritórios como no mercado industrial, é um trimestre um pouco mais frágil, início de ano, o pessoal tá voltando a recarregando as baterias aí, tem período de festas e tal, férias. Mas a gente teve um primeiro trimestre bastante forte em relação ao ano passado, foi 65% superior a 2022. E se a gente pegar a absorção líquida, ela foi 3 vezes maior do que a do ano passado nesse mesmo período, né? Eu tive a atenção para dar uma olhada na série histórica, e mesmo em 2021, quando nós tivemos um ano muito forte, o primeiro trimestre também não chegou nesse patamar de 233 mil metros quadrados, que é o número que a gente tem para esse ano, né? A gente só espera que a expectativa, né, de continuar nessa toada aconteça até o final do ano. Vai depender, obviamente, um pouco das políticas econômicas aí que a gente tem, em especial na parte tributária, que é uma influência grande na área das indústrias, né? No que diz respeito ao novo estoque, está bem controlado, né? Estamos falando de 98 mil metros quadrados de novo estoque, é um percentual baixo até para um primeiro trimestre do ano. A gente já tem uma expectativa de ser inferior ao ano passado, o que do ponto de vista do desenvolvedor tem uma situação positiva, porque a expectativa é que realmente os preços voltem a subir, dado que haja um descolamento entre o INCC, né, que é o Índice Nacional da Construção Civil, em relação ao IPCA, que reflete mais a inflação, né? Então, essa segurada nos novos desenvolvimentos aconteceram principalmente pela dificuldade de repassar esses valores para alocação, e mais recentemente a gente está vendo um acréscimo nos preços. No que diz respeito ao novo estoque ainda, existe uma preocupação para um novo estoque excedente no estado de São Paulo, em especial para uma região que é a chamada Faria Lima dos Galpões, né, que é a região de Cajamar, que tem um novo estoque bastante grande por vir, mas ainda assim já nesse primeiro trimestre teve uma queda na vacância de quase 5 pontos percentuais, e isso ajudou muito, né, o novo estoque para por vir, e a gente já está vendo uma regularização dessa região. Então a preocupação que existia, no nosso ver, assim, ela é bem menor. Falando de outros destaques, né, então Cajamar foi a região que mais absorveu nesse trimestre. A gente teve aí Barueri e Cajamar, que normalmente são as regiões que mais tomam espaço. Continua mais ou menos nesse mesmo ritmo, mas como a vacância já caiu muito nessas regiões, hoje um Barueri com 5%, um Guarulhos com 7%, então a gente consegue realmente ver essa possibilidade de repasse de preços para essas regiões. Acho que fazendo o mesmo paralelo agora para o Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro teve um primeiro trimestre já um pouco mais complicado, uma absorção bruta de 50 mil metros quadrados, então inferior aí ao ano anterior, que foi de 82, e a absorção líquida negativa, né? Tiveram algumas entregas importantes do ano passado, umas devoluções, principalmente do setor de varejo e marketplace, já tem um reflexo razoável para esse trimestre, né? Então a gente percebeu realmente na ponta das demandas, principalmente as demandas de grande porte, pararam no Rio de Janeiro no primeiro trimestre. A gente viu transações pequenas aí, no seu patamar aí de 5 mil metros quadrados sendo as grandes transações. Aquele giro pequeno de 1.000 metros quadrados continua, né? A atividade não parou nesse sentido. De novo, como eu comentei, os operadores logísticos são o destaque principal, né, no Rio de Janeiro, transportadoras em geral. E a gente vê o setor de alimentos e farmacêutico como também um maior potencial para Rio de Janeiro, né? Com relação ao novo estoque, foi mais ou menos alinhado com o tamanho da absorção bruta, né? Um pouquinho superior, mas por outro lado a gente já prevê um novo estoque no Rio de Janeiro ao longo desse ano bastante pequeno, então está bem controlado. O que saiu nesse trimestre não sai o resto do ano no Rio de Janeiro, né? Então, acho que assim, do ponto de vista do Rio, a gente já vê uma atividade maior para esse segundo trimestre. Os setores já vêm crescendo novamente, como eu já comentei.
Acho que esse é um bom resumo do Rio de Janeiro. E as vacâncias estáveis, acredito? as vacâncias no primeiro raio, né, caiu um pouquinho, está com 17%. Isso no Rio. No Rio de Janeiro. Olha só. E o segundo raio, mais ou menos no mesmo patamar, beirando seus 20%. Você vê que então, mesmo com a absorção líquida negativa, as devoluções acho que não foram tantas, mas é a primeira vez que eu ouço falar. O novo estoque também, ajudou, a vacância caiu, né? Como você falou especialmente no primeiro raio. A atividade principal ainda continua sendo o primeiro raio, com 60%. E a mesma coisa aconteceu no escritório. Até esqueci de mencionar, a vacância ela caiu quase meio ponto percentual em ambos os mercados, geral como a mais. E a gente vê bastante movimento no centro ainda como Botafogo para esse segundo trimestre. Mas você vê relação, né? Teve devolução, primeira vez que eu ouço, como a primeira vez que eu ouvi também em São Paulo. Sim. Tivemos a devolução de Facebook, né, João de Jardins, e mesmo assim o AAA manteve a absorção líquida positiva. Aliás, o AAA, nos Jardins principalmente, nunca, nem durante a pandemia, teve absorção líquida negativa. Você vê que é um mercado resiliente mesmo. Sim. E o Rio de Janeiro, mesmo, como você comentou, né, o primeiro raio lá do Rio, mesmo com as devoluções, o novo estoque, a absorção líquida negativa, a vacância caiu. Então são fatos interessantes de se analisar. Mas tá bom, Rodrigo, obrigado, viu? Eu espero que a gente consiga trazer notícias melhores, né? Que vamos ver, as coisas acelerem mais no segundo trimestre. Agora que todo mundo, as empresas, os empresários vão saber, já sabe mais ou menos o que o governo novo pensa, né? Já tem uma ideia mais clara e aí consiga desenvolver mais rápido suas estratégias de crescimento. Vamos torcer, trazer mais boas notícias para o pessoal aqui. Muito bom. Tá bom? Obrigado pela presença. Agradeço a todos por nos prestigiar nesse Real Talks do fechamento do primeiro trimestre de São Paulo e Rio de Janeiro, mercados de logística e escritórios. Siga a CBRE nas redes sociais. Obrigado.